Olá, amigos! Com muita alegria que a gente está de volta juntos aqui novamente. No dia de hoje a gente vai bater um papo sobre a parábola da festa de bodas, também conhecida como a parábola do grande banquete. Esse texto evangélico está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Tá? É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. E esse texto evangélico é tema do roteiro sexto, né, do livro 3 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, esse aqui, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. E, e a gente começa logo tocando no primeiro parágrafo, no primeiro versículo do texto evangélico, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar. E antes de abordar a questão evangélica, a gente vai tratar no dia de hoje sobre a temática da vinculação dos evangelhos. Porque tão importante quanto entender do que o Cristo nos fala é entender de onde veio isso aí. Por quê? Porque esses dois ensinos se complementam. E olha só o que tem nesse texto evangélico. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar. Quer dizer, então, por conta disso, por esse motivo, em resposta. Aliás, o Haroldo Dutra Dias, ele na sua tradução fala exatamente isso. A tradução dele é em resposta, tomando a palavra, tornou a falar. E tornou quer dizer respondeu, voltou a falar, né? Então, e se você volta no texto evangélico de Mateus, não há uma ligação clara entre o texto anterior, o capítulo anterior e esse novo capítulo, né? Mas a gente quer saber o que aconteceu antes, porque foi isso que produziu, como consequência, esses ensinos que virão pelo Cristo, né? Portanto, isso é a causa desses ensinos, desses comentários que o Cristo começa a fazer. Então, como é que a gente chega a isso? Antes, a gente precisa dizer que os evangelhos eles são lembranças, né? Lembranças de João, de Mateus, né? E para Marcos e Lucas, nem lembranças, né? Que são já elementos que eles vão conhecendo à medida que se deparam com o Evangelho de Cristo. Então é um ato posterior. E esses textos têm muito mais um compromisso com o ensinamento do Cristo do que um compromisso histórico. E por conta desses fatores, eles naturalmente vão apresentar muitas lacunas. Não é uma narrativa da vida do Cristo, é uma narrativa dos ensinos do Cristo. O foco é esse. E claro, como uma narrativa, ele apresenta também a vida do Cristo, mas o objetivo são os ensinamentos. E é por isso que é uma grande colcha de retalhos, né, construída por esses evangelistas da melhor maneira possível. Mas existem maneiras da gente tentar preencher essas lacunas, né? E qualquer volume do Novo Testamento, é interessante a gente entender isso, muitas vezes isso nos passa desapercebido. Qualquer volume do Novo Testamento, de qualquer origem, ele apresenta logo depois do título, antes de iniciar o capítulo, ele apresenta um título. Logo depois desse título, ele tem referências a outros evangelistas. Essas referências significam que aquele texto se cruza com aquela outra referência daquele outro evangelista, né? Muitas vezes é a mesma coisa não exatamente, né? Com sutis diferenças. Por quê? Porque cada um escreve daquilo que lembra. E essa já é uma maneira da gente que a gente pode empregar, né, para preencher essas lacunas. A gente olha lá, esse texto se relaciona a tal texto. Inclusive esse que a gente fala
existe uma relação dele com Lucas, né? Então a gente já vai buscar em Lucas um complemento. Mas aí nós empregamos aqui esta obra, né? Esta obra aqui, ó, gente, ó. Síntese de O Novo Testamento, é uma obra editada pela Federação Espírita Brasileira, e ela é maravilhosa, porque os trabalhadores ali, eles se debruçaram e eles pegaram essa colcha de retalhos e organizaram ela. Então ela traz o Novo Testamento com todos os seus evangelistas e organizados de forma sequencial e cronológica, né? Ela vai repartindo e aí você tem, de fato, um texto que de forma muito fácil você consegue concatenar essas ideias, né? Produto aí de um trabalho árduo, de um grande estudo, né? Então é uma obra maravilhosa que tem nos auxiliado muito, né, nesse propósito de entender de maneira mais profunda como é que o que aconteceu, né? Particularmente num momento, e a gente está investindo tanto tempo no tema, porque esse tema aqui ele apresenta de uma forma bastante especial a importância dessa inter-relação, né? Por quê? Porque ele apresenta só a causa, só o efeito, não a causa. E quando a gente entende a causa, a gente entende o objetivo de Jesus com muito mais profundidade, e dá para você trazer esse ensinamento do Cristo para a nossa vida de forma muito mais completa, né? Então, síntese de O Novo Testamento, escrito por Minimus, tá? E essa obra então vai nos ligar a Lucas. A gente já falou que o próprio evangelho, o próprio texto evangélico, ele conduz a Lucas, mas ele vai conduzir para o capítulo, vamos ver aqui, eu não lembro de cabeça, vamos ver aqui. Ele vai conduzir para o capítulo 14, versículos 15 a 24, né, de Lucas, como sendo antecessores ao que acontece aqui. Mas pegando a síntese do Novo Testamento, a gente vai ver que já a coisa vai começar mesmo em Lucas, no capítulo 14, no versículo 1. Né? O versículo 1 é realmente onde esse texto esses eventos vão começar a acontecer. Né? E o capítulo 14, versículos de 1 a 6, de maneira bem resumida aqui, não vou ler na integralidade, cada um procure lá depois e leia, se tiver interesse, mas vai dizer que Jesus foi convidado a comer em um sábado. Isso é importante, porque a gente também tem que entender os costumes do povo judeu. O sábado é o sabá, é um dia onde não se pode fazer nada. Então ele foi convidado a comer em um sábado na casa de um dos chefes dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aquele que Jesus vai chamar de hipócritas, aqueles que buscam na religião um instrumento de poder. Né? Existem fariseus diferentes. Nicodemos, por exemplo, é um fariseu, mas ele tem uma postura, inclusive membro do Sinédrio, mas ele tem uma postura diferenciada. Né? Então, não estamos aqui para rotular. Mas um volume grande de fariseus, ele se deixava levar pelo status e pela riqueza que a condição oferecia. Então, e note que o Cristo é convidado, então, para um dos chefes dos fariseus. Né? E está de forma muito sutil que os fariseus se puseram a observá-lo. Estão olhando, né? Não. Essa ideia de se puseram a observá-lo tem o sentido de espiar. Eles estavam vigiando. Eles estavam buscando pistas. Para quê, gente? Porque o grande objetivo, ali naquela ocasião, não era ouvir o que o Cristo tinha a dizer. Era tentar condená-lo.
Esse é o grande objetivo de um número muito grande dos fariseus, né, que achavam que aquele era um falso profeta, alguns, e outros viam nele um instrumento de destruição do próprio grupo, né, daquele próprio grupo dos fariseus por si só, né, e o sinédrio também, da mesma maneira. Então eles estavam olhando ali para ver aonde é que o Cristo poderia ser condenado, aonde é que ele ia pisar fora da bola. E no capítulo 14, na sequência, versículos 7 a 11, a gente vai ver outra coisa bem interessante. Esse capítulo se intitula Quem se humilha será exaltado, e já diz bastante coisa. Por quê? Porque os fariseus tinham, por consequência dessa forma comportamental, um orgulho muito grande, né? Eles eram movidos pela vaidade, pelo orgulho. E eles se consideravam acima, inclusive da classe sacerdotal, que é outra coisa. Então, os fariseus, o nome fariseu já diz, os separados. Então, eles se colocam acima, inclusive, dessa classe sacerdotal. Ela é formada pela descendência de Arão, que é o irmão de Moisés, que por acaso Arão é aquele que no Êxodo constrói o bezerro de ouro, mas é o Arão, irmão de Moisés, né? Que ao chegar à terra prometida, então para sua descendência é concedida essa linhagem, esse privilégio de serem detentores da classe sacerdotal, né? Então aí tem uma coisa interessante e a gente começa a expandir, né, pensando aqui. João Evangelista fazia parte da descendência de Arão, o pai dele era sacerdote, né? Mas isso é outro assunto, não é o tema de hoje. Mas então, quem se humilha será exaltado, é uma premissa que está contida dentro dessas ideias, e trata da forma como os convidados escolhiam seus lugares, né? Vocês lembram? Eles se sentavam sempre, procuravam escolher as primeiras cadeiras. E aí Jesus já entra com uma parábola, né, dizendo que é preferível se sentar lá atrás, porque se você senta lá na frente, o dono do festim pode ser que chegue alguém mais importante e ele chegue para você e fale, olha, dá licença, porque esse é o lugar dessa pessoa e você tem que sair e se sentar lá no fundo. É por isso. É porque o Cristo está nesse contexto, tá? O Cristo está ali sendo testado, o Cristo está ali sendo observado, o Cristo, ele está ali para ser humilhado. Ele não está ali para comer junto daquele fariseu. Tá? O objetivo do fariseu não é de maneira alguma comungar do chefe, do líder, de um dos líderes dos fariseus. Ele não quer comungar. Ele quer excomungar, se possível, né? E aí a gente vai ver lá no capítulo 14, versículos 12 a 15, disse também ao que o havia convidado, esse líder dos fariseus, quando deres um festim, convida os pobres, os aleijados, os coxos, e será bem-aventurado por não terem eles como te recompensar. Então você já imagina o nível dos convidados que estavam ali, né? Porque pelo orgulho, este fariseu, este líder dos fariseus, convidou só o que ele considerava ser a nata do povo hebreu. Ele não convidou ninguém das classes menos abastadas. Então a gente vai vendo o contexto em que Jesus se deixa inserir, tá? Ele não é inserido. Ele já lá atrás no convite ele sabe tudo o que está acontecendo e ele compreende o papel dele, mas ele vai. Por quê? Porque ele tem um papel a cumprir ali também, né? É o Cristo que nos dirá
eu vim para os doentes, não para os sãos. Né? Então, aqui tem uma ideia bem forte. Vamos entender que entre os fariseus, nós teremos ali exatamente as figueiras temporãs. É dali que vem quem? Paulo, por exemplo. Né? É ali que está Nicodemos, por exemplo. Então nós temos nomes de fariseus que vão entender de forma muito mais profunda as ideias do Cristo, né? E vão, de alguma maneira, mudar de atitude. Esse é o papel do Cristo na Terra. Transformar as atitudes da humanidade. Né? E não importa onde isso possa acontecer. E eu não tenho dúvida que dentro daquele grupo, para muitos, o que Jesus vinha falando acabou chamando atenção e produziu nas encarnações posteriores, se não naquela mesma, alterações de conduta, né? Que não nos foram narradas no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é do Cristo. Tá? Então, Jesus, nesse ambiente antagônico, contrário a tudo que ele pregava, e esse convite que vinha por razões obscuras, maldosas, ele sendo observado. E se qualquer um de nós, gente, aqui a gente tem que colocar o pé no chão, né? Se qualquer um de nós, hipoteticamente, assumisse a responsabilidade do Cristo, certamente a gente não teria passado dos primeiros 6 versículos, tá? Isso, na minha mente, eu tenho... Porque nos primeiros 6 versículos, eu não narrei, e agora eu vou fazer, ele cura. Ele cura uma das pessoas que estavam ali. Ele opera uma cura. Ah, mas o que tem operar uma cura? Num sabá. Ele dispensa a pessoa. Leiam lá. É muito interessante. Né? Então, naquela cura, nós já teríamos perecido, porque teríamos sido condenados ali mesmo, tá? Mas esse é o Cristo, gente. A gente está falando aqui de Jesus, né? Então, esse homem não fala para o ouvido, como nós falamos. A gente fala para os ouvidos uns dos outros. O Cristo não. O Cristo é diferente. O Cristo, ele fala diretamente ao Espírito. Ele transcende o véu da carne. E quem ouve, ouve com os ouvidos do Espírito. Então, a gente se recorda aqui de Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Uma referência a Adão e Eva. É assim que quem ouvia o Cristo se sentia desnudado. E é por isso que o Cristo não foi exterminado, senão quando se deixa levar. E aí que dá para entender algumas ideias que estão contidas nessa parábola. Primeira ideia do reino de Deus, né? Ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Gente, está falando para quem? Para os fariseus, para aquele grupo ali. E está falando de reino de Deus, que a gente já sabe que é aqui, ó, coração, sentimento. É uma transformação daquilo que os homens sentem para algo mais sublimado. E quais os sentimentos que a gente traçou aqui que estavam presentes naquela reunião? Ambição, orgulho, vaidades. E ele oferece antídotos a cada um desses sentimentos. Ele vai ao longo da parábola oferecendo diversos antídotos necessários ali. Não só ali, na nossa vida também. Esse reino de Deus semelhante a um certo rei. De que rei
ele está falando, né? E nós não somos aqui, não temos a pretensão de sermos os detentores da grande verdade. Ah, não, nós conseguimos encontrar os verdadeiros valores que o Cristo queria ensinar. Negativo, porque o Cristo trabalha com simbologia em suas parábolas. E os símbolos que o Cristo usa, eles vão vestir as nossas necessidades. Então eu falo aqui das minhas próprias necessidades. É a forma com que eu consigo concatenar as ideias do Cristo. E muitas vezes os irmãos terão outras visões não menos justas do que essa. Essa é apenas uma das formas de interpretar essa simbologia do Cristo. Mas uma forma que está em harmonia com os ensinos dele, né? Então a ideia desse rei nos lembra também a ideia do poder máximo. O rei era o poder maior. E quando a gente traduz essas ideias para o plano espiritual, quem representa o poder maior é Deus. Não é Jesus, é Deus. Então esse rei, né, que celebra as bodas, casamento. Qual era o casamento que acontecia ali naquela festa? Um casamento em potencial, é uma semente de casamento. E dependendo da terra onde cai, produz ou não. O casamento entre a humanidade e um espírito puro, o Cristo, que estava ali. Passando pela humanidade naquele momento, ali naquele seio. E aí, a gente tem também a ideia dos servos enviados. Quantos servos já teriam sido enviados, né? Jesus é mais um deles, servo do rei. Esse servo que convida para o casamento. E aí o que acontece? Os convidados se recusam a ir. Olha só, como enriquece a trama, porque ali a gente tem exatamente um grupo de convidados que não está nem minimamente interessado com a boda. Esses convidados, eles vão fazer o quê? Caçar e exterminar o servo enviado. Em breve, muito em breve, o Cristo será, esse servo enviado será exterminado. Por quem é convidado e não quer ir para a boda. E aí, a gente fecha aqui, né? As ideias, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, aqui já no finalzinho, exatamente a ideia daquele servo que vai para o convite, que será ultrajado e morto, né? Já prevendo o seu próprio papel nessa jornada. Mas isso não acontecerá senão no momento oportuno. Isso irá acontecer apenas no momento aprazado. Então perceberam como é importante a gente conseguir concatenar os eventos para entender com maior profundidade o objetivo do Cristo? Porque esse objetivo ele se transfere para a nossa realidade de hoje, né? Quando a gente se coloca na condição daqueles símbolos que estão apresentados, para ver como é que a gente está se relacionando com essa simbologia, né? O que a gente é hoje? A gente é convidado, que está atendendo ao convite. A gente também tem ocasião de ser servo. Como é que a gente está nesse contexto, né? Fazendo essa autoanálise com mais propriedade. Porque aqueles que viveram nos tempos do Cristo, muitas vezes não tiveram oportunidade, interesse, não tiveram condições de se aprofundar. Nós hoje já temos. Então, a gente vai parando por aqui, porque pretendemos fazer ainda uma análise do texto. Agora que a gente já entendeu essa ideia geral, né,
a gente gosta de analisar o texto à luz de Emmanuel. Então vamos ver o que vai sair, tá bom? Grande abraço a todos, ótimo final de semana.